Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu me chamo Felipe Machado, sou apresentador do podcast Um Dom de Deus. Estamos aqui com o nosso terceiro episódio e hoje eu tenho a honra de receber meu amigo Gustavo Eloy, que veio nos visitar hoje, aceitou esse convite. Gustavo, seja muito bem-vindo. Satisfação imensa, Felipe, estar aqui no podcast, né? Um Dom de Deus. E estamos aqui, né? Para testemunhar a graça de Deus em nossas vidas, né? Com certeza, com certeza. O podcast, como vocês já devem saber, é um apostolado do Centro Dom Henrique Soares. E hoje eu trouxe Gustavo aqui para nós tratarmos de, como é que eu posso dizer, de temas relacionados principalmente a São José. Gustavo, ele é um grande conhecedor da figura de São José, um devoto de São José. É alguém que aqui no estado difundiu bastante essa devoção a São José. Eu trouxe ele aqui hoje para a gente discutir sobre esses temas, certo? Então, primeiro apresentando ele, Gustavo. Ele é marido, é pai, é engenheiro eletricista, policial militar e ele também é o fundador do apostolado Patris Corde, que é um apostolado que promove aqui dentro da nossa arquidiocese de Aracaju a consagração a São José, né, Gustavo? E eu queria que você explicasse um pouco para o pessoal como é que surgiu essa sua devoção a São José, o que foi que te aproximou desse santo? Bom, na verdade foi em 2017, na minha experiência de paternidade, né? Eu queria me espelhar em alguém, em algum santo, né? E bem antes, né, de 2017, na verdade, a gente que participa, né, da igreja, a gente sempre quer ter algum santo de devoção, né? Uhum. E um santo de devoção que eu tive antes de São José foi São Bento, né? São Bento? São Bento foi meu, foi meu santo, é meu santo de devoção, né? Uhum. Ainda. Mas a experiência que eu tive com São José foi um pouco diferente, né? É como se, de fato, São José tivesse se apresentado a mim e tivesse me escolhido, né? Uhum. Eu quero ser seu pai espiritual, né? Então, a mim só coube dizer, eu também quero que o Senhor seja meu pai espiritual. E aí, como eu disse, né, em 2017, passei por a experiência de paternidade, né? E aí, então em 2017, você acha que São José já tinha te chamado? exato, só que ainda faltava alguma coisa, né? Faltava alguma coisa. E aí foi quando um amigo meu chamado José Luiz, né? Ele é da Renovação Carismática Católica, ele me emprestou esse livro aqui, né? O Colecionador de Muletas. Colecionador de muletas. Isso, do irmão André, hoje conhecido como Santo André Bessette. Ah, sim. Né? E quando eu li esse livro, me encantei mais ainda por São José, né? Mas ainda assim faltava alguma coisa. Né? Então, eu acredito que José Luiz, meu amigo, e o irmão André me apresentaram, me trouxeram mais próximos, né? Me trouxe para mais próximo de São José. E aí foi quando que, em 2020, dia 7 de dezembro de 2020, né? Conheci a minha esposa. Começamos a namorar dia 7 de dezembro de 2020, na véspera do ano de São José, em que o Papa Francisco proclamava, né, os seus 150 anos da proclamação de São José como patrão da igreja, né, através da Carta Apostólica Patris Corde. E no dia 8 de dezembro, que foi quando começou, né, o ano, foi que as coisas se intensificaram. Isso foi em 2020. Foi quando as coisas se intensificaram. E aí foi quando aqui no Brasil chegou o livro de consagração a São José, né, do padre Donald Calloway, né, muito conhecido por nós, né? E aí no dia 23 de março eu assisti o livro, assisti a live, né, do padre Paulo Ricardo. Nisso eu estava trabalhando lá em Dores, eu trabalhava em Dores na época. E aí no dia 24 de março, após assistir o vídeo, em oração, eu passei por uma experiência, né, que marcou profundamente a minha vida, como se de fato o São José tivesse me escolhido para como filho espiritual, né? Tem até uma imagem aí que a gente... A dos lírios. A dos lírios. Vamos colocar aqui. As das flores pequenininhas, essa aqui. E aí, contando um pouquinho dessa experiência, no dia 24 de março de 2021, após o
o vídeo do Padre Paulo Ricardo, eu ter assistido. Me recolhi em oração, isso foi de manhã logo cedo, os campos estavam todo verde, não tinha nada, nenhum detalhe branco. E aí quando eu terminei a minha oração de tributo a São José e levantei meus olhos, o campo estava branco, estava com essas flores aqui. Então eu acolhi como uma confirmação de Deus, um chamado de que tipo, é você mesmo. Né? Então eu só dei meu sim, né? Assim como Nossa Senhora, assim como São José, assim como cada um de nós, o que Deus quer de nós é a nossa disponibilidade, é o nosso sim. E o resto, Deus capacita e Deus faz. Com certeza. Foi assim que aconteceu na minha vida. Né? Me consagrei dia 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima. 2021. Dia de Nossa Senhora de Fátima. Né? Tem até uma foto da minha consagração aí também. Vamos colocar. Mas só antes para o pessoal contextualizar, para o pessoal entender, a questão do lírio, para quem não sabe, é um dos símbolos que mais aparecem nas representações de São José. Exato. Parece muito segurando o lírio. Então, foi por isso que isso foi um sinal tão forte para Gustavo. Exato. Né? Não que essas flores sejam lírios, né? Sim, mas quando parece, você olha, né? Parece. Então, quando eu abri o olho e vi aquilo, rapaz... Cadê a foto da minha consagração? Essa aqui. Essa aí. Tá. E a forma como aconteceu a minha consagração foi de uma forma assim inusitada. Eu não esperava, não estava nada programado. Na época, o padre Euclides hoje está no Santuário Nossa Senhora Aparecida. Ele era vigário na época, paróquia São José. E eu conversei com ele antes da missa e disse que eu queria me consagrar a São José nesse dia. Rapaz, ele é engraçado, ele disse, olha, pronto, no final da missa a gente media, né? E aí eu não esperava ele me chamar para diante da imagem de São José, ele impor as mãos, né? Todo mundo aqui sabe o poder que existe, né, na imposição das mãos de um sacerdote. Então ali de fato foi um ide para mim. Ide, pode ir, Gustavo. Né? E aí o fato dele ter colocado, né, a medalha que eu uso de São José aos pés de São José me marcou bastante. Então aquilo só fortaleceu de fato o meu chamado, né? O apostolado significa isso, né? Chamado, vocação. Então, de fato, eu precisava contribuir de alguma forma, né? Para a propagação, né, do nome de São José aqui na nossa arquidiocese. Sim. E Gustavo, você sabe dizer se o padre já tinha feito essa consagração a alguém de São José? Ou se você foi um pioneiro aqui, realmente? Eu já ouvi falar, porque assim, isso foi na época da pandemia, todo mundo lembra, né? E aí as irmãs do Hesed já estavam propondo, né, só que de forma online. E eu queria algo mais concreto, algo mais próximo das pessoas, algo mais presencial. E aí por conta disso que a gente, né, oferece as turmas de preparação para a consagração a São José aqui na nossa arquidiocese de forma presencial e de forma coletiva, né? Entendi. E você, para fazer a sua consagração, você seguiu o método do livro? Isso, o método do padre Donald Calloway. É um padre norte-americano. É um padre norte-americano. E a história dele é incrível, né? Ele aos 15 anos morava no Japão e com 15 anos ele já era envolvido, né, com tráfico, com questão de dinheiro, com questão de drogas, tanto que ele precisou ser extraditado para os Estados Unidos. Né? E foi nos Estados Unidos que aconteceu o processo de conversão dele. Ele se tornou padre, tem vários livros, né, sobre Nossa Senhora, sobre o Rosário, sobre São José. Inclusive saiu recentemente a consagração a São José para as crianças e famílias, ainda não temos ainda em português. Legal, né? Não sabia. Mas vamos torcer para que em breve possa chegar a versão em português para a gente aqui no Brasil. Legal, que legal. Vou mostrar aqui para o pessoal. Aqui, ó, tem na Amazon, você acha, não acha, Gustavo? Exatamente. Tranquilo, no Mercado Livre. Exatamente. Também costumam vender. É um livro que ele divide um processo de 33 dias, né, 33. Gustavo? Vai meditando, tem textos para você ler, orações, propostas para se fazer, para ir conhecendo mais, né? Verdade. Essa figura de São José. Exato. Bacana. E aí, então, você conheceu esse livro, aí você seguiu esse método, fez sua consagração, e aí, quanto tempo depois da sua consagração que você realmente criou o apostolado Patris Corde? Vamos lá. O processo de
de criação do apostolado foi algo natural. Inclusive, surgiu até esse chamado no decorrer da minha preparação, né? Tanto que no dia 1º de maio de 2021, antes da minha consagração, eu já estava criando um Instagram do apostolado. Uhum. Só que aí eu perguntava, que nome dar, né, ao apostolado? E aí, em alusão ao título, né, da Carta Apostólica dos 150 anos, a gente trouxe, né, esse nome, Apostolado Patris Corde. Uhum. Inclusive a marca, né, não sei se dá para ver daí, é tipo um P, né? É um P de Patris e a parte de baixo é a curva do C, né? Mas não apenas isso, representa também o estame, né? Que é o órgão masculino do lírio, né? Que pouco se nota quando a gente vê o lírio, né? A gente olha mais para a flor, aquela beleza, mas não se olha para o órgão masculino do lírio, né? Que é o estame. E aí, quando a gente faz essa menção, a gente quer que as pessoas olhem para aquilo que sai da superficialidade, sai do raso, né? E a gente possa criar essa intimidade com São José, aquilo que é mais profundo, né? Então, a ideia da marca, apesar de ser simples, tem um significado muito, muito amplo, né? É um chamado à intimidade com São José. E é isso que a consagração a São José traz como fruto na vida daqueles que abraçam, né? Essa intimidade com São José. Sim. Então, a consagração, ela é uma entrega a São José. Exato. Né? O Papa São João XXIII já disse, né? Já dizia. Ele dizia o seguinte, que passou-se o tempo de olharmos para São José com um simples olhar passageiro, né? É como se de fato ele tivesse dito, chegou a hora de São José, né? O momento agora é de realizarmos, né, orações de entregas, orações especiais para São José. Por isso que a gente diz, né? Chegou a hora de São José. Né? Sim. Bacana. E aí, você tendo criado o apostolado, lá em 2021, qual foi a primeira turma de consagração que você fez? A primeira turma de consagração foi uma turma meio que intimista. Foram 6 pessoas. Tem uma foto aí que a gente pode confirmar. Foto? Vamos ver. Qual? Essa aqui. Essa aí. Inclusive, quem mediou a consagração foi quem mediou a minha, né? Padre Euclides. Ah, bacana. Legal. Essa foi a primeira turma. A minha esposa, hoje a minha esposa, né? Se consagrou também. Foi lá na então paróquia São José também. Isso. Hoje santuário, né? Isso. No santuário São José, 4, 5, 6, 7 pessoas, né? 7 pessoas se consagraram a São José desse dia. E aí, Padre Euclides, com a sua casula de São José. É de São José a casula? A casula de São José. Olha aí pense. Aí foi perfeito esse dia. Foi uma resposta de Deus dizendo, é por aí que eu quero que você vá. Então, a gente segue deste modo, né, desta forma até hoje. Entendi. Então, teve essa turma, 2021. A segunda turma foi ainda em 2021 ou foi só... Foi em 2021, no mesmo local, no santuário, na época paróquia. São José. Só que dessa vez quem mediou foi o Padre Rogério, né? Padre Rogério, meu diretor espiritual, um abraço para ele se estiver acompanhando o podcast. Com certeza, né? Vai estar assistindo. E vou mandar o link depois, assim que eu publicar. Isso aí. Né? Tem até foto aí, se quiser. Deixa eu colocar. Com o Padre Rogério? Padre Rogério. Vamos ver. Cadê? Padre Rogério. Tá? Aqui. Só que aqui não tá Padre Rogério. Aqui é a segunda turma. Uma turma intimista também. Estávamos conversando, 5 consagrados. Né? Sim. Essa foi a segunda turma. Temos a terceira turma também, lá na paróquia São José Operário. Né? A gente levou essa proposta lá na paróquia São José Operário. O Padre Bernardino atua como administrador paroquial. Um abraço para ele também. Tem a foto aí? Tem essa aqui. Aí já foram 8 pessoas, se eu não me engano. 8 pessoas. 8 pessoas se consagraram a São José. E o bonito dessa consagração é que, e eu posso testemunhar isso, que as pessoas que estavam afastadas da igreja, que conheciam São José... Voltaram pela consagração. Voltaram. Hoje são catequistas, hoje são ministros de Eucaristia. E assim, isso, para mim,
para mim é realizador. Imagine para São José quanta alegria, né, em ver seus filhos voltarem para casa. Inclusive, uma das propostas da consagração é essa: fazer com que o Brasil possa ser reevangelizado. O Brasil é evangelizado? Mas está na hora de São José, chegou a hora de São José, e quem traz Jesus agora, desta vez, nos braços é São José, aqui para o Brasil. Então, a proposta do livro é justamente essa: precisamos reevangelizar, sobretudo, os batizados, né? Todos nós precisamos ser reevangelizados, né? Certeza. Essa é a terceira turma. E assim, Gustavo, eu acho que é muito interessante, porque assim, quando a gente pensa na ideia de consagração, é aquilo que a gente falou, né? Uma entrega. Se entregar a São José que vai nos dar a Cristo, né? Então, assim, a consagração, se não produzir frutos em nós, na nossa alma, nas nossas vidas, não vale de nada, né? Então, imagina a alegria para você de ver que está produzindo frutos, né? Eu sou testemunha disso tudo, e assim, para mim é muito gratificante ver vidas transformadas, né? Ver o dom de Deus sendo manifestado na vida das pessoas, né? Com certeza, com certeza. E assim, eu acho, a impressão que eu tive é que, em relação a turmas, o grande boom, assim, de quantidade de pessoas foi na quarta. Exato. Não é isso? Só que antes de falar da quarta, eu vou falar de uma experiência que eu vivi no santuário, né? Padre Jadilson já tinha, né? Já estava lá na época a paróquia, São José, e ele estava querendo propor uma turma lá, né? Então fomos eu e minha esposa lá no santuário, logo após a missa das 5, se eu não me engano. A gente esperava, né, uma quantidade de pessoas lá, a gente não sabia quantas pessoas iriam. E chegando lá não apareceu ninguém. Ninguém. E assim, essa experiência me frustrou um pouquinho, mas o poder de uma mulher, né? O poder da mulher, o poder da minha esposa, à época, noiva não lembro se era noiva ou namorada. Acho que era namorada. Ainda, isso, namorada. E aí ela foi conversando comigo, aí ela falou uma coisa bem assim: talvez São José não queira saber de quantidade, né? Mas queira saber de como está o seu coração para o chamado, né? Então, se hoje, né, se naquela época não apareceu ninguém, é porque vai vir, né? Coisas maiores e melhores futuramente, mas é preciso dar o sim, né? Independente do que vai acontecer. Não, vamos caminhando, né? E isso é fé, né? Fé quando você, claro, acredita em Jesus Cristo, sobretudo, mas quando você se põe, né, em um abandono a Deus, à vontade de Deus. Então a gente passou por esse momento marcante, que marcou bastante, mas também passou por outro momento marcante, que foi a turma 4, né? Que você... Sim, foi a turma que eu me consagrei, foi onde eu conheci Gustavo. Exato. Vamos colocar. Vou mostrar aí a foto da quarta turma, aqui, né? Isso. Pronto. E essa foi uma... Eu aqui. Isso. Aí você vê, a gente passou por essa experiência de não ter ninguém no pré-encontro. E depois a gente passa por uma experiência dessa aí que eu nunca imaginei, né? Foram, se eu não me engano, foi de 60 a 80 pessoas se consagrando a São José lá na paróquia Jesus Ressuscitado. Um abraço ao Padre Genário e ao Padre G. Anderson, que acolheram essa proposta para a comunidade Jesus Ressuscitado. Então foi uma experiência que me marcou bastante também. Eu chamo até essa turma do trigo, né? Quem conhece o Antigo Testamento sabe que vinham pessoas de vários locais, iam pessoas de vários locais para o Egito para poder pegar o pão, né? E essa turma não tinha só apenas pessoas da Ressuscitado, mas tinha pessoas de várias outras paróquias. Então foi a primeira experiência em que muitas pessoas de diferentes paróquias se juntaram e quiseram se consagrar a São José. Então marcou bastante. Eu sou um exemplo, eu não sou, minha paróquia não é Jesus Ressuscitado, eu frequento lá, mas não é minha paróquia oficial, vamos dizer assim. E através de Padre Genário, de novo, assim como você, eu tenho que agradecer muito a ele, porque ele foi me levando nesse caminho de... como é que eu posso dizer? De uma aproximação a São José e, consequentemente a consagração.
porque ele foi me orientando em algumas dificuldades que eu vinha passando a entregar a São José. A me entregar a São José, pedir o auxílio dele em algumas situações porque eu passava. E aí eu fui desenvolvendo essa intimidade. E na mesma época surgiu essa turma lá. Foi realmente como se fosse um presente de Deus para mim. Deus colocando tudo ali no lugar certinho para que eu me aproximasse de São José e conhecesse ele de fato, sabe? Então foi realmente uma oportunidade espetacular essa turma. Eu gostaria muito de ter a oportunidade de ter conhecido cada um, né? Mas não tive por conta do tempo. São 33 dias de preparação, são 5 encontros, muitas pessoas, mas eu sei que cada um carrega a sua história de vida, a sua realidade, e cabe a mim também rezar por cada um deles, né? Cada um das pessoas que se consagram a São José também. Com certeza. Deus possa abençoar todos os consagrados a São José que estão acompanhando aí. Amém. E quem não é consagrado, vamos nos consagrar. Procure, com certeza. E aí de lá para cá foram quantas turmas, Gustavo? A gente está hoje na 9ª turma. Que vai se consagrar ainda. Vai se consagrar agora, dia 2 de outubro. Né? E na paróquia Nossa Senhora Auxiliadora. Mas hoje nós temos 188 consagrados já a São José, através do apostolado. Que bacana. 188 pessoas. Que coisa boa. E uma coisa que eu percebi, Gustavo, a minha impressão é que foi depois de você ter começado essas turmas, foram surgindo outros pontos de consagração a São José pela Arquidiocese, né? Lá no Santuário São José, eu ouvi também que o Laços de Amor Mariano também, né? Então, Canção Nova, Shalom também. Exato. Então foi realmente, se disseminou pela Arquidiocese. Não assim, foi? A ideia do apostolado é justamente essa. Plantar sementes. Nunca foi ficar em um local fixo, mas passar por uma paróquia, jogar a semente de São José, motivar aquelas pessoas que se consagram a difundir também, que eu acredito que isso vai amadurecendo a arquidiocese, não apenas uma comunidade paroquial restrita, mas quando o apostolado vem com essa proposta de não ficar fixo, mas ir disseminando sementes, eu acredito que as pessoas vão trazendo para si a responsabilidade de também propagar o nome de São José para que ele seja conhecido e amado também. Que bacana, que legal. E eu acho que isso é um bom gancho para a gente entrar em uma discussão que, assim, você, por graça de Deus, você teve essa oportunidade de plantar essas sementes, né, para que essa devoção a São José se expandisse, florescesse mais aqui na nossa arquidiocese. E é algo que eu acredito que seja necessário para a igreja como um todo, né? Esse reflorescer dessa devoção de fato sincera, genuína, piedosa a São José, né? É algo que a gente vem percebendo que os papas vêm chamando a igreja a fazer, né, nos últimos tempos, esse olhar para São José, esse voltar-se a São José, Gustavo. E eu queria que você discutisse um pouco sobre isso, sobre o porquê de agora, o contexto que a gente vive, a atualidade, ser um momento tão importante para a gente ter na igreja como um todo, esse voltar-se a São José. O livro fala, um negócio interessante, o livro do padre Donald Keller, né? Que nunca se ouviu falar de São José como nos últimos 150 anos. Quando o livro fala isso, não é dizendo que não se falava de São José, mas a intensidade que se fala do nome de São José, né? Nesses últimos 150 anos, desde 1870, 8 de dezembro de 1870, quando o Papa Pio IX, ele, através do decreto Coemat de Modo Deus, proclama São José como patrono da igreja. A partir disso, a igreja começa a abrir portas, começa a abrir janelas, né? Para que as pessoas possam, de fato, conhecer, né, e se aproximar mais de São José, com agora a motivação da igreja, de uma forma pública e de uma forma oficial, né? Tanto que depois dessa experiência, a gente vê, né, em 1904, né, o caminhar, né, da construção do maior oratório de São José no mundo, lá no Montreal, em Canadá, né? Inclusive esse livro conta, né, a colecionadora de muletas. Foi Santo André Bessete, não foi? Exato, Santo André Bessete quem começou a construção, né, lá do hoje maior santuário dedicado a São José, né? Ele começou com uma capelinha bem, né, simples. O livro é interessante, ele fala um pouquinho
do irmão André, ele diz, né, que o irmão André foi órfão de pai, um doente crônico desde a mocidade, semi-analfabeto, né? Ele era boia fria no Canadá, né? Foi um ex-peão de fazenda, ex-ajudante de padeiro, então foi uma pessoa bem simples. E a única coisa, o livro vai contar, a única coisa que ele sabia fazer era rezar. Quando eu peguei esse livro aqui, caramba, na simplicidade, né? Então, é nessa simplicidade que também Deus nos chama, né? Deus nos chama a se aproximar de Deus, né? Através de algum santo. No nosso caso, de São José, né? Sim. Mas enfim, aconteceu várias coisas. O nome de São José também foi inserido nas orações eucarísticas, né? Temos o Papa Francisco, né? Por pedido, né, do Papa Bento XVI, ele inseriu o nome de São José nas outras orações eucarísticas. Já existia no cânon romano, né? Quem inseriu foi o Papa João XXIII à época. E também a gente pode comentar aqui sobre a aparição de São José em Fátima, né? Que foi né, proclamada pela igreja como algo que aqui realmente aconteceu, né? As aparições lá em Nossa Senhora de Fátima, né? A primeira é dia 13 de maio, e é por isso que nesta data me consagrei a São José. E a última foi 13 de outubro, né? Onde aconteceu o milagre do sol. E apareceu também São José, né? Segurando o menino Jesus no braço, abençoando o mundo. E talvez isso que aconteceu, né, foi para passar alguma mensagem para nós. Hoje a gente está no segundo milênio, né? E a gente percebe que a última mensagem que a gente lembra bastante, né, é que o Imaculado Coração de Maria triunfará, né? E talvez o recado que Nossa Senhora queria passar nesta última aparição é que para que o Imaculado Coração de Maria triunfe, é necessário agora acolher São José, né? Acolher São José primeiro, para que o Imaculado Coração de Maria triunfe, né? E aí a gente pode falar da questão da paternidade, né? Que a gente vê hoje que está totalmente corrompida, né? A gente pode ver em noticiários aí o quanto que a masculinidade vem sendo ferida e os homens permitem isso, né? Os homens acabam sendo permissivos, né? E nós temos que dar uma resposta ao mundo, todos nós, né? E a melhor resposta é abraçar a consagração a São José para que a gente possa tê-lo, né, como modelo de homem, de pai, de esposo, né? Então o caminho precisa ser esse, né? Abraçar São José como modelo. E eu acho, Gustavo, que essa noção que você falou do coração de Maria triunfar relacionada a São José, porque a gente pode pensar como se fosse uma Sagrada Família, a união que tem entre eles, né? Essa união tão íntima, tão próxima. Então, São José, claro, depois de Nossa Senhora, era a pessoa mais próxima de Nossa Senhora. Então, para alguém que quer se unir a Maria, São José é um caminho extremamente seguro, né? E Maria, exatamente, levar a Cristo, né? Alguém que, quando a gente compreende essa relação familiar que tinha ali na Sagrada Família, né? Então, a devoção a São José, a devoção a Nossa Senhora, são meios muito eficazes da gente chegar a Cristo, da gente desenvolver dentro do nosso coração essa intimidade com Cristo, né? E eu acho muito interessante essa questão que você falou da masculinidade e tal, porque São José, ele vem, eu acho, para essa figura para esclarecer muita coisa nesse sentido nos dias de hoje, porque a gente vê todo mundo muito confuso, sem saber muito bem, né, o caminho que tomar, o que é tal coisa, o que é tal coisa. A gente vê um mundo que a gente passou no século XX por uma revolução sexual que deixou tudo confuso, né? Esses papéis alterou muita coisa, e a gente vê, como é que eu posso dizer, um constante processo de perda da feminilidade das mulheres, né? Essa perda dessa feminilidade, e ao mesmo tempo homens que ficam nesse cenário sem saber qual é o papel deles, né? Por vezes a gente vê um discurso que promove também uma feminilização do homem, né? Uma coisa que é antinatural, né? A natureza dele.
E a gente vê, em contrapartida também, muitas vezes, pessoas que vão no extremo oposto e veem, não, o caminho não é esse, do homem ser aquela questão extremamente dócil, passiva, enfim, mas aí o cara vai e promove um discurso de que o cara tem que ser um grosso, bruto, que não respeita a mulher, que ignorante, que só ele basta, a mulher não presta. E São José vem ser, eu acho que esse farol para a gente do que é de fato ser um homem, né? Do que é ser, como você falou, ser um esposo, ser um pai, né? Mostrar que não é nem de um jeito nem do outro, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso, Gustavo. Cara, esse tema é muito profundo, né? E de uma complexidade muito grande, talvez por estarmos distante de São José, né? Mas como você disse, quando a gente se aproxima de São José, a gente vê as coisas mais claras, né? E a gente pode olhar a Carta Apostólica Patris Corde, quando o Papa Francisco ele propõe 7 reflexões, né, sobre a paternidade, né? Pai no acolhimento, pai na ternura, pai na sombra, né? São realidades que o pai precisa ter, né? Precisa acolher também para a sua vida, né? E é interessante, você falou no começo das revoluções, né? E São José ele aparece na igreja justamente nos momentos revolucionários, né? E a igreja vem e impede que o terreno que é dela seja tomado, né? Tomado pelas forças infernais, né? Então, por exemplo, nós temos aí a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, como resposta, o que foi que a igreja fez? Proclamou São José como patrono da igreja. Temos aí, no período do boom, né, do Dia do Trabalhador, quando queriam... todas aquelas ideias socialistas. Exato. E aí, o que foi que o Papa na época fez? Proclamou o Dia do Trabalhador como Dia de São José Operário. Mas eu acho isso brilhante. A isso igreja de São José Operário. A igreja é fantástica. É uma inspiração do Espírito Santo absurdo. Você pegar... Você vê aquele movimento da utilização da figura do operário, do trabalhador como revolucionário, símbolo da revolução. Aí você pega e coloca... vocês sabem quem que era também o trabalhador braçal? São José. Eu me arrepio porque assim, é uma resposta da igreja. A igreja está sempre antenada no mundo e a igreja precisa dar resposta. A igreja precisa zelar pelo seu terreno, né? Precisa zelar pelas almas. Né? Então, quando a igreja dá essa resposta... também dizendo, aqui não, né? Aqui não. Nós salvamos alma, nós precisamos levar almas para Cristo. E a igreja sempre dando essas respostas. E agora chegamos, né, em um momento assim, cume, que é quando a gente propõe a consagração a São José, né? Então, eu acredito que todo esse movimento é um movimento de resposta para a humanidade, que vem, né, como se tivesse a banguela numa ladeira, né, ladeira abaixo, e aí São José vem e tipo, não, calma, vamos ordenar isso aqui, né? São José, ele é o modelo de virtudes, né? A gente sabe que as virtudes ordenam, então vamos apresentar as virtudes, né? Na ladeira de São José a gente tem 8 virtudes, né, de São José, se a gente for enumerar aqui, né? Eu acredito que 3... na verdade é o padre Paulo Ricardo que apresenta 3 P's, né? Para que o homem possa se parecer com São José: a prudência, a paciência e a prudência, a paciência e a outra eu vou lembrar decorrer. Mas são virtudes que a gente precisa exercer. A prudência é uma virtude muitas vezes incompreendida, e talvez por isso que São José é incompreendido, porque é uma virtude que precisa de um esforço nosso para poder compreender o que é prudente e o que não é, né? A gente tem a paciência, né, que a gente precisa também exercer dentro de casa, sobretudo, principalmente dentro de casa, né? No trabalho, né, nas nossas pastorais, nos centros, nos apostolados, né? Então, são virtudes que precisa também estar dentro do homem, dentro, né, de todos os fiéis leigos, sacerdotes, enfim.
para que a gente possa ir caminhando, né? Rumo àquilo que é o nosso objetivo, que é encontrar Deus face a face. Né? Acho que é isso. Certeza. E você, Gustavo, como que você consegue pegar essa figura de São José? Você falou modelo de paciência, sim, prudência, várias outras virtudes. Pegar essa figura e trazer para o seu dia a dia, para a sua vida como marido, como pai. Como que você consegue se espelhar em São José e, assim, de forma bem prática, assim, tentar no seu dia a dia ser como ele? Uma das missões do homem, né, das funções, é prover e proteger. Quando a gente olha para São José, a gente vê o cara que, em algumas visões, né, levou Nossa Senhora para visitar Santa Isabel e voltou para trabalhar, né? Voltou para trabalhar para que quando Nossa Senhora voltasse, ele tivesse dinheiro, tivesse sustento, né? E isso é o prover. Nós temos também o proteger de São José, né? Quando ele se preocupa justamente dessa viagem acompanhar a Virgem Maria. Claro que essa é uma visão, não é? Essa é a minha. Eu acredito que São José acompanhou a Virgem Maria até a casa de Santa Isabel para que ela fosse em segurança. Né? Faz total sentido. É uma das visões, né? É uma das óticas que existe. Outros acreditam que São José não foi. Outros dizem que Nossa Senhora foi sem avisar ele. Mas lembrando aqui que São José e Nossa Senhora já estavam casados naquele momento. Não no, como se chama, Nissuim, né? Em que o homem recebe a mulher em casa, mas no Erusim, que é o primeiro momento do casamento judaico, né? Quando ali São José e Nossa Senhora assinam o contrato, né? E agora eles são casados, mas não podem conviver juntos, né? Tem um período aí de 1 ano para que eles possam conviver juntos. Então foi justamente nesse período em que acontece a visita de Nossa Senhora à sua prima Santa Isabel. Né? Então é isso, prover e proteger. E hoje a gente vive em uma sociedade que cobra-se isso, né? Ou não, né? Mas cobra-se e não tem os meios, né? E aí cabe aos pais, né? Ao pai e à mãe, ensinar, e quando eu falo, né, ensinar ao menino a prover e a proteger, né? A prover no sentido de desde criança já ensinar, né, a manusear as finanças, a guardar dinheiro, a ir apresentando, né, essas temáticas para os meninos, né? E sobretudo proteger, né? E colocá-los em atividades físicas, né? Ver como está a saúde mental, a saúde psicológica da criança, né? Hoje a gente vê muitas crianças aí inseridas em tela, vê questão de ansiedade, vê questão de adolescentes com depressão, né? Mas não, tipo, por que será que chegou até isso? Né? Então, o pai e a mãe precisam preparar, né, o menino e a menina também para se tornar homens e mulheres, né, sadios. Né? Eu acredito que a missão do homem é zelar, sobretudo quando ele pensa em casar, né, zelar pela sua esposa, né, pela sua futura esposa. Né? Zelar. E o que é zelar pela sua esposa? Proteger a castidade dela, como São José fez com a Virgem Maria. Né? Claro, e existem os desafios, né? Não estou dizendo com isso que tem que zelar e pronto. Não, a gente precisa saber o objetivo e, se desse objetivo, vamos dizer assim, traçar metas para que possa se zelar, né? pela futura esposa, pela esposa. Né? Então, cabe ao homem também ser cabeça da sua família, né? Ser chefe da família como São José foi. Olhando para São José, o homem, ele aprende a ser homem, de fato. Né? Então, precisamos ter um modelo de masculinidade, né? Que é nosso pai espiritual São José. Né? Então é dessa forma que eu trago São José para a minha vida. Eu olho para ele e vejo exemplo de zelo, exemplo de masculinidade, exemplo de esposo, né? De cuidado com a esposa e de proteção, né? De proteção. Eu acho, Gustavo, que tanto problema do nosso mundo ia se resolver se a gente fosse mais como São José. Né? Eu acho que ele é uma resposta para muitos questionamentos nossos em como a gente deve ser, como a gente deve se portar, como a gente deve agir. E tem
um ponto que eu acho muito interessante sobre a figura de São José, que assim, além de tudo isso que você falou, exemplo de virtudes, do que é ser um pai, ser um marido, ser um homem, São José, ele é um modelo, podemos dizer, perfeito de cristão, modelo perfeito de cristão, de alguém que tem a sua vida totalmente entregue a Cristo, a servir a Cristo, né? E esse modelo de cristão que é São José é justamente alguém extremamente humilde, né? Acho muito interessante a gente pensar isso, que Deus, em sua infinita sabedoria, escolheu para ser o pai terreno do seu filho justamente um carpinteiro, um homem simples, né, humilde, escolheu justamente esse, não um grande rei, um grande general, um homem extremamente rico, de muitas posses, mas alguém simples, um trabalhador humilde, para ser o pai de seu filho. Eu queria, Gustavo, que você comentasse um pouco sobre como justamente essa escolha e essa, como eu posso dizer, essa visão dessa humildade em São José contribuem para ter essa vida de constante adoração e serviço a Cristo. Como que a gente pode ver nele esse modelo disso? A vida de São José, como a vida de muitos outros santos, não fala dela mesma em si. Não, a vida de São José não é para falar de São José, não. É para falar de Cristo. Então a vida de São José não se encerra nela mesma, mas se encerra em Jesus. E assim deve ser a nossa vida, né? A nossa vida, por exemplo, o apostolado não é um apostolado de São José. No fundo a gente quer falar de Jesus Cristo, de Jesus, né? Porque São José aponta Maria, Maria aponta Jesus, nosso Senhor. Uhum. Então, o caminho nosso precisa ser esse também. Quando a gente vem com a proposta de falar de São José, é para que os homens, sobretudo, possam ter como modelo de cristão, né, modelo de masculinidade e um modelo de santo, né? A gente olha outros tantos santos, né, assim, São Bernardo de Claraval, a gente vê São Bento, a gente vê São Francisco, mas o único que foi esposo e pai e exerce uma figura notória dentro da igreja é São José, né? Então, se hoje eu casado, pai, né, que santo eu vou olhar? Uhum. Que santo eu vou olhar senão São José, aquele que está unido hipostaticamente com Nosso Senhor, né? Aquele que está no lugar também da encarnação como Nossa Senhora, né? O único santo homem, santo homem, né? Homem, criatura, que está no mesmo lugar, né? No mesmo lugar que eu digo assim, né? No mesmo lugar que Nossa Senhora é São José, né? Apesar de que ele não é a criatura perfeita, porque bem sabemos que a criatura perfeita é Nossa Senhora, né? Tem uma hierarquia, tem uma hierarquia. Virgem Maria, depois São José. Depois São José, né? Então, precisamos olhar para São José, olhar para a humildade e tê-lo como um modelo, né? Ter no coração esse desejo de que nós queremos imitar São José, né? Penso que o caminho precisa ser esse, para que a gente possa alcançar a santidade. Bacana. E eu acredito que assim, essa questão que você fala é muito interessante, da gente pensar um pouco no papel de São José nessa obra da encarnação, né? Agora falando um pouco mais, no sentido um pouco mais teológico, mas acho que é muito interessante a gente pensar isso, para quem está nos assistindo, nos ouvindo, poder pensar um pouco de como São José se encaixou nesse plano da salvação. Porque assim, claro, você comentou, Nossa Senhora ela tem um papel nessa ordem da encarnação que é um papel, como é que eu posso dizer, bem mais, vamos dizer assim, fundamental e central do que o de São José, né? Ela contribuiu com a carne dela para a encarnação do Verbo, né? Mas São José, ele foi a figura que Deus escolheu para conseguir criar um ambiente em que essa encarnação do Verbo pudesse ocorrer da melhor maneira possível, né? São José foi aquele que Deus escolheu para ser o guardião, o véu que ia ocultar esse mistério da encarnação, né? Que ia ter ali um matrimônio para que pudesse acontecer essa encarnação e as pessoas não suspeitassem, não ficassem, enfim,
Eu queria que você comentasse um pouco disso, Gustavo, de como São José se insere aí, nesse contexto. Pô, é um dos temas que eu gosto bastante, né? Quando a gente olha para os outros santos, né, a gente vê que a missão deles é anunciar, né? Mas o único santo homem que teve a missão de guardar, de zelar, de ser o véu, é São José. Essa é uma das diferenças, né, dos santos para São José. O único que guardou foi São José. Os demais, anunciar. A mim, a você, a quem está nos assistindo, aos apóstolos, cabe agora anunciar, não mais guardar. Vamos anunciar o nome de Jesus, vamos propagar o nome de Jesus. Ele é o Senhor, Ele é o nosso Salvador, né? Ele nos redimiu. Então, cabe a gente fazer isso hoje. Mas o único que guardou foi São José. E aí eu lembrei do outro P, agora que eu estava lembrando. Outro P. A prudência, a paciência e a pureza. Pureza. Né? Quando a gente olha para São José, a gente pode ver, né, nas igrejas, algumas igrejas antigas, São José velho. Né? E é muito fácil um homem velho ser puro, né? Porque me parece que quando os seres humanos vão envelhecendo, vão tomando noção das coisas. Mas quando a gente olha São José jovem, né? São José puro, pelo menos para mim, eu passei por essa experiência, eu vi uma esperança. Cara, um homem jovem, né? Sendo puro, eu quero também, né? E quão bom seria, né, se a gente pudesse apresentar também São José jovem, né, para os jovens, né? Isso seria fantástico. Aí os homens, né, os jovens, os rapazes poderiam se espelhar em São José, porque agora sabem que São José foi um homem jovem quando casou com Nossa Senhora. Que viveu toda essa pureza e toda essa santidade na sua juventude, não é? Exato. Foi isso. Quando eu vi isso no livro da consagração, minha esperança aumentou. E eu acho que isso me ajudou bastante no meu processo de conversão, que é diário, né? Não é em um momento da vida, não. Nós estamos ainda em conversão. A santidade só é alcançada depois que morre. Aqui é luta. A vitória cabe a Jesus dar, né? A nós nos cabe lutar. Quem vai dar a vitória é Jesus, né? É Jesus quem dá. Então vamos lutando, vamos caminhando, vamos nos convertendo para que a gente um dia possa alcançar a santidade, né? Bacana. Legal. E uma coisa que eu acho importante a gente salientar é que, assim, a gente fala muito, né? A gente abordou aqui São José como um modelo para os homens, mas, assim, nada impede, e a gente não quer que impeça também as mulheres de se espelharem em São José e ver um exemplo de cristão, né, Gustavo? Verdade. Um exemplo de virtude. Verdade. Né? A virtude, ela não tem gênero, não tem sexo, né? A virtude não é só pro sexo masculino, mas também para o sexo feminino, né? Inclusive, a virtude e a santidade tem um santo que diz, né, que são como dois remos, né? Não existe eu apenas deixar o remo da virtude parada e a santidade, né? A gente ali remando só com o remo da santidade, né? A gente vai andar em círculo. Mesma coisa, se for com as virtudes, a gente vai remar com um e vai andar em círculo. Não, a gente precisa avançar. A gente precisa remar com os dois remos, né? O remo da santidade e o remo das virtudes, né? Todo santo é virtuoso, né? Todo santo é virtuoso. Então, se a gente quiser alcançar a santidade, a gente precisa primeiro conhecer as virtudes, né? Identificá-las, né? E saber em que momento aplicá-las, né? Saber como buscá-las. Exato, né? Saber como buscá-las também. A virtude vem através do hábito, né? Do esforço. Então, a gente precisa se esforçar, né? Fazer sacrifício, tornar sagrado, né? Aquilo que muitas vezes é instinto, aquilo que é superficial, né? Nós precisamos transcender os nossos sentimentos, tornar santo, permitir que Jesus toque nos nossos sentimentos, né? E em nós, né? E esse é o caminho, né? Esse é o caminho. Quando a gente permite que Jesus toque a nossa realidade de vida, toque os nossos sentimentos, toque as nossas emoções, toque a nossa história, as nossas dimensões, seja psicológica, seja física, financeira, enfim. E assim, como você falou, assim, paciência, prudência, pureza, tudo isso não é algo só para homem buscar, não. Exato. Qualquer uma, mulher também. Então, assim, São José, quando a gente vê ele como esse grande exemplo de virtude, de santidade, é para todos. É verdade. Né? Para todos. Exato.
Gustavo, então eu acho que a gente está chegando já no fim, estamos nos encaminhando para o fim do nosso episódio. Mas antes da gente encerrar, eu queria que você falasse para quem está nos assistindo, se alguém tivesse interessado, como que eles podem buscar o apostolado Patris Corde. Se alguém pensar, poxa, gostei dessa ideia de consagração a São José, como que ele faz para procurar você, quando é que vai ter uma outra turma, outra oportunidade? Já pode falar alguma coisa nesse sentido? Pronto. A gente está caminhando para o final do ano, né? Apesar de que estamos vamos iniciar outubro, né? Então a gente não tem ainda uma proposta de turma. Mas quem tem Instagram aí pode nos acompanhar no Instagram, certo? @apostolado Patris Corde. Vamos colocar na descrição. Isso, @apostolado Patris Corde. Vocês podem mandar um e-mail lá, a gente insere vocês num grupo, né? Uma lista de espera, e a gente tenta encontrar um lugar em comum para que a gente possa realizar a próxima turma, né? O caminho precisa ser esse, né? E eu queria, assim, testemunhar também um pouquinho de São José na minha vida. Fica à vontade. Né? Depois que eu me consagrei a São José, eu passei por 2 momentos assim, acredito que foi tribulações que eu passei e que São José me ajudou bastante. O primeiro foi quando eu descobri um nódulo na minha tireoide, né? E aí, você sabe, quando questão de nódulo, a gente descobre, já fica agoniado, né? Como assim um jovem com nódulo, né? E aí a endócrino passou uma punção, eu não sabia nem o que era isso quando fui fazer. Não foi uma das experiências muito boas, mas precisava ser feito. E aí, com o resultado em mãos, não deu-se para identificar a natureza, se era benigno ou maligno. E aí, eu precisava voltar para refazer os exames. Demorei um tempinho para fazer, fui negligente nesse sentido. Mas aí passou-se um tempo, eu gosto de fazer exames de rotina, né? E aí eu retornei de novo para endócrino. A endócrino, falei a realidade para ela, um tempo que menti, que eu fui negligente em não ter voltado a tempo, assim, para ver os procedimentos que precisavam ser feitos. Ela pediu de novo um ultrassom na tireoide, e o ultrassom tinha sumido, ou o nódulo tinha sumido, né? E assim, eu lembro que quando eu estava partilhando com uma pessoa que ia se consagrar a São José, Sandra, né? Era a 3ª turma, lá na São José Operário. E eu partilhei isso para ela, ela disse o seguinte: creia que pela intercessão de São José, o nódulo vai sumir. Aí eu creio, né? E aí eu passei por a experiência do nódulo ter sumido. Já fiz duas ultrassons até hoje, né? E até agora sumiu. E tudo, né, pela intercessão de São José. E outra experiência que eu tive foi no encontro Patris Corde. Acredito que ali foi o começo de tudo. Quando eu vim com a proposta de entregar, né, aos participantes do encontro o azeite de São José, né? Eu preparei tem uma forma de preparar, né? A gente usa azeite extra virgem, a gente usa 7 lírios, né? Enfim, a gente prepara e oferece assim. E a graça Deus faz, né? A gente só dá a matéria-prima, que a gente, né? E a graça Deus realiza. E aí, preparei, entreguei ao pessoal. E ao entregar, eu disse: olha, testemunhem o que acontecer, vocês contem, vocês testemunhem. E eu preparei esse azeite sem saber um dia que eu ia utilizá-lo e ia precisar, né? É interessante, a gente faz as coisas e acaba esquecendo. E aí, contando um pouquinho do testemunho da minha esposa, né? Da minha esposa e meu também, que a gente viveu, né? A gente casou, demorou 3 meses. A gente descobriu o nosso primeiro filho, e por conta de um acidente de trânsito, a minha esposa nós perdemos, né, o nosso primeiro filho. E depois dessa experiência de aborto espontâneo, né, depois de 2 meses, a gente soube, né, da gravidez agora de Inácio, que estamos com 7 meses de gestação aí, esperando o nosso filho Inácio José, né? Em homenagem a São José, claro. Mas durante a gestação, no 3º mês, né? Ela
Inclusive é um milagre de Deus, porque assim, os médicos dizem que depois do terceiro, depois que acontece um aborto espontâneo, demora-se 3, 4 meses para que se possa ter outro filho. Então, Inácio foi concebido depois de 2 meses, né? A gente não esperava. E eu via, né, como o estado da minha esposa, né, o estado psicológico que foi afetado. Fica, né, os traumas dessa experiência. E para mim não adianta dizer que não fica, porque fica. Seja aborto espontâneo, seja aborto forçado, fica a experiência negativa, né, em uma mãe. Então, sobre a questão do aborto é isso. E a gente descobriu, né, com 3 meses de gestação, um descolamento na placenta, né? E Emily sangrava assim, às vezes, né? E era uma preocupação, porque a gente já tinha passado pelo aborto do nosso primeiro filho. E a gente fez a primeira ultrassom, detectou o descolamento de 1,3. Na segunda ultrassom, a gente percebeu que o descolamento tinha aumentado, então eu fiquei muito apreensivo, eu imagino ela, né? Ela também ficou muito apreensiva, mas eu só pedi a São José uma graça, que eu fosse ombro para ela como ele foi para Nossa Senhora, né? Um ombro firme, um ombro forte. É nessas horas que eu me abracei em São José. E aí teve um dia que a gente estava dormindo e ela estava com uma cólica muito forte, e nisso a gente o descolamento tinha aumentado. E aí nessa noite eu não estava conseguindo dormir, nem ela com cólica. Eu lembrei do azeite de São José. Aí eu peguei o azeite de São José. Aí perguntei para Emily, você tem fé em São José? Aí ela disse, tenho. Aí eu comecei a aplicar os azeites, né? A gente aplica nos pulsos, a gente aplica no joelho, pulsos, joelho, e no local onde tem a enfermidade, né? Então foi isso que eu fiz. E depois, na ultrassom seguinte, o descolamento tinha sumido. Então, para mim, foi uma das experiências assim. Eu fiz o azeite para os outros. E ajudou você. E me ajudou. Eu não imaginava que ia precisar um dia do azeite. Então, eu posso testemunhar isso, né? Para mim, foi uma experiência muito forte, assim, de que foi São José que segurou Inácio, né? E depois descobriu o sexo dele, né? Masculino. Aí tinha que ser José. Tinha que ter José no nome. Inácio e José, estamos esperando ele aí. E quando ele, né, chegar na idade da razão, a gente pretende contar, testemunhar isso. Que ele foi um milagre por intercessão de São José. Rapaz, que bênção. Então, que esse testemunho sirva para aumentar a nossa fé, né? Tem uma frase de Santa Teresa d'Ávila que diz assim: quem duvidar do poder de São José, faça pelo menos a experiência e verá. Então eu fiz essa experiência, né, do poder de São José, e assim, todo mundo sabe que São José é o santo que a gente precisa recorrer e que ele vai atender. Ele vai atender. Não é uma promessa, não, ele atende. Muitas vezes não é conforme a gente quer, porque as coisas de fato não são como a gente quer, mas como Deus quer, né? E a gente precisa entender isso, né? Saber que muitas vezes aquilo que a gente não consegue é porque não é o momento, muitas vezes. Quem sabe futuramente, né? Então, eu louvo a Deus por todas essas graças, louvo a São José também, e que São José possa estar acompanhando aí as famílias, os homens aí que estão começando aí, né, o seu caminho, né, de noivado, ser noivo, namora, namoro. Pronto. Que São José possa ser aí o espelho daqueles que estão namorando, aqueles que estão noivando, e também, sobretudo, aqueles que vivem já a vocação matrimonial, né, que ele seja o modelo de homem, esposo e pai na vida dos homens, mas também, né, na vida das mulheres, né? Então, assim, eu acho que uma mensagem que tem que ficar para o pessoal é: não tenham medo de correr para São José, né, Gustavo? Exato. Recorram a ele, peçam ajuda a ele, exato. Não tenham medo de São José. Ide a José, né? Ide a José. Então é isso. Tem mais alguma palavra, Gustavo, que você queria falar para o pessoal?
só agradecer, né, pelo convite. Obrigado, eu que agradeço. Para mim é uma honra estar aqui no 3º episódio desse podcast, né, que certamente já está dando frutos, né? E as coisas começam assim, quem sabe, né? Quem sabe não. Daqui a uns 5 anos, 10 anos, vocês vão ver algo, né, grandioso na vida desse podcast, na vida do Centro Dom Henrique. Um abraço à Clara, né, e a Daniel, que foram pessoas que estiveram no nosso 2º encontro, abrilhantando a mesa redonda lá sobre a experiência da vocação matrimonial, né? Um abraço aos dois, ao casal aí, que Deus possa estar abençoando a vida de vocês, a vocação, os filhos, o neto que está vindo aí, né? Tá vindo netinha. Muita e saúde. E José aí. também. José. O deles é José Samuel. José Samuel. José Muito bom, Samuel. muito bom. José significa aumentar, né? Que ele possa, com a presença dele, aumentar a graça, aumentar as virtudes em nossas vidas, né? Tá certo. Então, mais uma vez, muito obrigado, Gustavo, por ter aceitado esse convite. Obrigado a todos que nos assistiram, que nos ouviram. Eu vou deixar na descrição do nosso canal do YouTube o @ do Patriscorde, do Apostolado. Se alguém quiser se interessar pelo que a gente falou aqui, quiser se aproximar um pouco mais, conhecer um pouco mais sobre São José, né, tiver interesse na consagração. E é isso. Obrigado a todos pela audiência. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.